Como incorporar a minha primeira casa? Esse é um tipo de pergunta que às vezes aparece. E qual que é a ideia aqui hoje? A ideia é te trazer algumas estratégias de alavancagem, levantar recursos e principalmente alguns prós e contras de como você consegue incorporar uma casa como essa que a gente está fazendo. Você pode utilizar financiamento bancário, capital próprio, investidores, e não precisa ser apenas separado. Você também consegue fazer com que essas estratégias funcionem interconectadas. Benefícios e malefícios vai de cada tipo de estrutura que você está montando e também do tamanho da casa. Já te adianto que quanto maior for o VGV da casa, melhor é a utilização de investidores, porque os ganhos são maiores. O VGV permite isso. Em contrapartida, residências com um VGV menor, talvez uma estratégia de financiamento seja o mais adequado. Agora, a estratégia que eu menos indico é a utilização do seu capital próprio. Quando você quer incorporar estruturas como essa, ter o capital próprio é o que vai fazer o seu motor do crescimento. Ter o dinheiro no banco faz com que você adquira o seu próximo terreno e o próximo e o próximo. E o custo, né, o dinheiro, a necessidade do capital para fazer a estrutura venha de outras fontes. Vamos lá no escritório que eu vou te explicar melhor. Bom, papel e caneta na mão, que vão aqui agora algumas ideias e algumas dicas para tentar te ajudar. Primeira coisa, a aquisição do terreno de maneira estratégica e principalmente parcelada. Como você tem que buscar sempre o menor custo, o fato de você ter o recurso antecipado te permite o quê? Que a sua entrada seja um pouco maior e o saldo parcelado. Qual que é a vantagem disso? Na negociação, diminuir o custo de aquisição do terreno. Que depois, custo de aquisição mais obra, vai ter seu custo geral. Esse tem que ser o mais estreito possível para a gente ter o maior ganho lá na frente. Então, adquirindo o terreno desse jeito, você pode adquirir sozinho, com carta de consórcio. Eu não aconselho, mas é um caminho. Por quê? Uma vez que você vai fazer uma construção para o consórcio, você está alienando também esse bem. E aí o consórcio não tem benefício nenhum em você antecipar os pagamentos. Se você vai fazer uma construção para venda, onde que o seu bem terreno e o seu bem em construção vai ficar alienado por 15 anos, quando você vai fazer uma venda com consórcio, a conta é um pouco mais difícil de ser feita. Você até pode migrar o saldo devedor para um outro imóvel, mas vai ficar pulando de galho em galho por muito tempo. Não é legal. O uso do consórcio se faz mais inteligente quando você tem uma construção ou para morar, que aí você vai perdurar lá mais do que os 15 anos, ou então quando for uma construção comercial, que depois de pronta vai gerar uma renda de locação, que essa renda de locação vai pagar o consórcio e com certeza aquilo fará parte do portfólio por muito mais do que 15 anos. Então esse é um ponto de vista meu, uma opinião pessoal minha, mas acho que faz total sentido. Uma casa residencial para locação, você não aconselharia, acho que não faz sentido. Uma casa residencial para locação? Cara, posso ser que faça sentido sim. A única coisa é saber avaliar se realmente o valor do aluguel daquela casa faz sentido e fecha a conta. E tiver uma demanda alta de locação para aquela casa, por exemplo, talvez não numa cidade dormitório, uma cidade mesmo, mas talvez uma cidade sazonal. Talvez para um fim recreativo, uma segunda moradia, uma casa de lazer, eventualmente até mesclando com estratégias de curta temporada, Airbnb, Booking, pode ser que faça sentido. Aí, depois de você adquirir o terreno, o próximo passo é, obviamente que antes de você adquirir o terreno, você já deve ter pesquisado localização, uma viabilidade mínima, se aquele empreendimento condiz com a sua capacidade de investimento, enfim, toda a análise primária. Mas, avançando, compramos o terreno. A partir daqui, a gente desenvolve o projeto. Até esse momento, quanto menos pessoas estiverem envolvidas, é melhor. Se você vai pensar em fazer uma casa com uma incorporação, buscando investidores, não é esse o momento de colocar o investidor. Porque as pessoas, predominantemente, são visuais. Elas precisam enxergar aquilo que elas vão investir, aquilo que você está falando. Então você fazer um pitch de vendas para um investidor com uma fachada desenvolvida, uma planta baixa, imagens ilustrativas internas e um projeto é muito mais fácil. Adquirir o terreno e fazer projeto
ou você sozinho ou com poucas pessoas envolvidas. No caso dessa nossa obra aqui, da Casa Aura, chegar nessa etapa com 5 pessoas. Fizeram a aquisição do terreno e fizeram o desenvolvimento do projeto. A partir daí, foi em busca de investidores. Então, essa casa foi construída com investidores. Entendem o jogo do mercado imobiliário, então sabe que não existe ganho prometido, não existe certeza do tempo, pode ocorrer atrasos, pode ocorrer variações de custo e variações de preço de venda, mas que estão dispostas a encarar esse jogo buscando um ganho ou maior do que outros investimentos ou mais seguro, porque mesmo que a casa fique pronta em um momento de dificuldade de comercialização, onde que a economia não favorece a venda, é um bem que continuará sendo valorizado. Então, se um grupo souber que esse faz parte do jogo imobiliário e estiver disposto a aguardar 6 meses, 1 ano eventualmente, depois da casa pronta, para executar uma venda no momento melhor, esse 1 ano não é tempo perdido. A casa continuou se valorizando. Então tudo isso se reverte. Então é muito importante que, se for buscar investidores, sejam investidores que ou estejam acostumados ou entendam muito bem essas particularidades, porque isso muda muito. Você não vai querer um investidor, que eu brinco, financista, aquele investidor da planilha do Excel que vê a vírgula do centavo. Esse cara vai te trazer problema. Então fica essa dica de como buscar um investidor mais correto. E aí aqui na Casa Aura, então, foi feito com investidores dispostos a investir no mercado imobiliário para um ganho maior. Se eu não me engano, foram entre 20 a 24 investidores. Quem comprou o terreno também é investidor, tá? Sempre é importante você ser skin in the game. Isso mostra que você confia no seu projeto, que você sabe o que está fazendo, te traz autoridade e até transmite muito mais confiança para que a pessoa invista na sua ideia e no seu projeto. Porque, na verdade, aquela casa que está sendo construída para venda não foi ideia daquela pessoa, foi uma ideia sua. Então é um sonho, uma vontade, um projeto seu, que você precisa transmitir para a pessoa. Então esse é um caminho de fazer. Um outro caminho da Casa Serenitar, que nós vamos começar em breve, é um pouco diferente. Lá a gente não colocou investidores, as pessoas que estão envolvidas no projeto resolveram buscar uma parte bancária. Então a gente vai usufruir do financiamento bancário para fazer a construção. E qual que é a diferença? Principalmente é o tamanho do VGV de cada produto. Quanto maior o VGV, maior é o custo para construir. Então precisaria ter muito mais renda comprovada em banco, o que pode ser um limitador e um dificultador. E o risco é muito maior também. E então vale a pena você dividir o equity da casa com investidores. Agora, em casos menores, vale a pena você encarar o financiamento. Ah, mas o juros está caro, isso, aquilo. Nunca o juros vai estar na melhor situação possível. Por quê? Se o juros está caro, significa que o preço de venda também está caro. Se o juros está um pouco menor, o preço de venda está mais líquido. Assim, não tá meio que elas andam junto. Então, assim, Selic está alta, juros está alto, vende menos, mas vende também. Se a Selic está baixa, juros está mais baixo, tem mais gente vendendo, está mais comercializado. Então, é muito complicado falar sobre isso, porque o ciclo econômico e o ciclo do mercado imobiliário, eles são invertidos. Quando a economia tá ruim, é o melhor momento para você investir, porque a sua casa não fica pronta do dia para a noite. Ela demora 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio. Até num prédio, por exemplo, demora 3 anos, 4 anos, se for o caso. Então, o momento que ela ficar pronta, que é o momento que você vai comercializar, e aí aqui é uma outra coisa particular nossa. A gente comercializa a casa depois dela pronta. Você pode comercializar na planta? Pode. Você pode comercializar durante a obra? Pode. Tudo depende do perfil de cliente que você está buscando, o tipo de produto que você está fazendo. No nosso caso, sempre depois de pronta. Então, se o ciclo econômico tá ruim e você tem poucas pessoas investindo por conta do ciclo econômico, concorda que é o melhor momento para você investir? Porque o ciclo vai começar a melhorar. Quando que o ciclo começar a melhorar, o seu produto fica pronto. Então, quando a taxa de juros der uma diminuída, a Selic diminuir e a compra financiada for um melhor momento, o seu produto está lá, disponível. Se você for começar a construir nesse momento, aí você vai demorar mais 1 ano, 1 ano e meio, e já muita gente vai ter levado o seu cliente embora. Então é complicado falar um pouco sobre isso, mas fica aqui a reflexão que eu acho que vale a pena. E uma outra possibilidade é sempre o seu capital próprio, que tem muita gente que quer investir o capital próprio, então faz aquele ciclo bem raizão, né?
compra o terreno, constrói, gasta tudo, vendeu, apura o lucro e recomeça o ciclo. O problema é exatamente esse. Você só recomeça o ciclo depois que você vende. Talvez a primeira vai vender, vai fazer uma segunda, depois, quando finalizar a segunda, talvez você consiga fazer duas ao mesmo tempo. Depende da região que você está atuando. Muito moroso, demora muito para você começar a ver o resultado real entrando para você. Contrapõe com aquilo que eu falei no começo. Se você tem dinheiro no banco, mesmo com a condição de fazer a sua obra com capital próprio, é muito melhor você já ter um banco de terrenos adquirido, 2, 3, 4 terrenos, de terrenos prontos para começar a construir de imediato, ou terrenos comprados em loteamento para serem entregues daqui 2, 3 anos. Ou seja, ter um pipeline, uma esteira de próximos projetos já desenvolvidos, do que você empenhar todo esse recurso em uma única obra. Tem muita gente que gosta, que faz isso, muito da cultura do brasileiro, um pouco mais antiga, e do medo do financiamento, mas um financiamento estruturado, um financiamento que você sabe o que você está fazendo dentro do tamanho da sua perna, né? Para não dar o passo maior que a perna, faz total sentido e tem que ser avaliado porque muda o seu jogo aqui. Então a ideia desse vídeo era a gente trabalhar possibilidades de como te ajudar a estruturar ou no mínimo abrir a sua cabeça para como começar a sua próxima casa, o seu próximo empreendimento imobiliário. E se fez sentido para você, se você gostou, acho que eu mereço o seu like agora já. Continua seguindo o canal, tem muito mais conteúdo vindo por aí, acho que tem bastante coisa que dá pra gente conversar. Se quiser me mandar uma mensagem também, fica à vontade, me manda, que será um prazer tentar conversar com todo mundo e responder. E ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos das nossas casas, das nossas incorporações e dicas de como poder dar o próximo passo aí no seu desenvolvimento imobiliário, na sua alavancagem patrimonial.